Muito obrigada e prazer em conhecer. Um monte de gente que é minha ref, gente que vier do meu grupo, de outros grupos de arte terapia. Então, estou muito feliz de estar vendo tanta gente interessada em falar safadeza, né? Coisa boa. Nesse mundo que tem sido cada vez mais careta, a gente se reunir numa quarta tarde para falar de safadeza é sempre um presente. Quero agradecer muito a Felipe e a Carlinha, como vocês estão vendo, assim, é uma admiração muito recíproca, né? São minhas grandes referências, não só na escrita, na vida acadêmica, né? Grandes orientadores para mim, Carlinha, orientadora da minha tese, Felipe também, orientador de muitas coisas, né? Também nesse percurso. Eu fiz mestrado e agora eu estou terminando um doutorado no Labexu, né? Lá na psicologia da UFPE. Então, foram duas pessoas que caminharam muito comigo e, enfim, são referências, inspirações e grandes amigos, grandes parceiros, assim, que eu acho que é de muita honra poder dizer isso também. Eu fico muito alegre. E aí, bom, eu vim falar sobre feminismos, pornografias, outras putarias e outras políticas também. Acho que já tem um monte de gente aqui com quem eu já falei sobre isso, já fez live com o Poli, né? Já conversei um pouquinho com a Mara lá no Rio, já tem gente aqui que estava nos meus grupos, então vocês já estão letradas, letrados e letradas, vamos conversar bastante também, tentar dialogar bastante. Eu pensei em falar um pouco, eu quero trazer algumas questões, levantar algumas perguntinhas, assim, algumas coisas provocadoras, disparadoras, e que a gente vai conversando. Se ao longo do que eu estou falando, alguém quiser falar alguma coisa que achar que precisa falar mesmo, pode usar essa ferramentinha de levantar a mão daqui, ou se quiser deixar o registro, a gente pode ler assim que eu terminar de falar, e aí a gente pode ir escrevendo no chat, aqui do ladinho. Que aí também fica registrado e a gente não perde o fio do pensamento. Tá bom? Tudo certo, então? Alguma questão? Então, eu vou pedir para a gente dar uma respirada, só para chegar nesse ambiente, né? Depois desse presente lindo que eu ganhei de Carlinha, e que quero compartilhar essa alegria com todo mundo aqui. Vamos dar umas 2 respiradas profundas, se concentrar no que a gente vai falar aqui hoje, se abrir para isso, e se instigar um pouquinho. Bom, preparei um storyline, assim, né, uns tópicos que eu não quero deixar de tocar. E aí vocês vão me perguntando também, vão me guiando no que vocês acharem que merece ser conversado aqui entre a gente. Quando Carlinha, né, me chamou ali junto com o Felipe para falar, pensa num título, e eu fiquei matutando, precisa ser um título curtinho, mas que diga alguma coisa sobre o que a gente vai falar, né? Porque o tema da pornografia, assim como o feminismo, assim como todo o tema da sexualidade, são temas enormes e que podem ser vistos por diversas óticas e por várias abordagens diferentes. Estava conversando mais cedo com a Mara, perguntou, quem entende história da pornografia? Eu estava pensando, eu não entendo tanto de história da pornografia, né? Qual que é o ponto de vista que eu gosto de trazer? Eu gosto de falar que, talvez lá no Labexu, né, de uma forma geral, assim, a gente tenta trabalhar muito pelo ponto de vista feminista e sobre processo de subjetivação. Né? E a gente pensa a sexualidade muito por esses dois pilares. E aí, por que eu trouxe tantos plurais no título? Né? Eu estava falando de pornografias, plurais, putarias e feminismos, né? Tanto S, não é só para demonstrar a diferença do sotaque, né, do chiado do S, do pernambucano, da pernambucana, para aqui, para as paulistas, mas também porque tem uma importância muito grande da gente entender, e aí eu aprendi isso com Carla, né? Agradeço tantos ensinamentos, mas da importância da gente entender que, assim como todo campo político, né, o feminismo, e isso que se intitula de o feminismo, é, na verdade, um campo em disputa, né?
e é um campo que está em disputa por várias visões políticas diferentes. Aqui a gente vai falar um pouco sobre sexualidade, e eu acho que tem a importância da gente entender de que forma os feminismos têm entendido a sexualidade. A gente pode fazer um pouco de uma abordagem mais histórica, talvez por aí, né? E falar das guerras sexuais feministas, talvez algumas pessoas daqui já tenham, já saibam, né, um pouco desse lado mais histórico da coisa, mas guerras sexuais feministas é um momento histórico, né, que a gente entende que aconteceu ali meados dos anos 80, mas é um momento onde a efervescência do debate sobre sexo e sexualidade está bem em alta, não só nos feminismos, mas no mundo inteiro, né? Um momento que os Estados Unidos estava vivendo aquela coisa da New Right, né? Então movimentos de extrema direita, assim como os bolsonaristas, né? Estavam muito em alta naquele momento. Também era uma época de movimento hippie, né? E toda essa cultura, essa contracultura que vem com essa cultura hippie também. E são momentos em que a sexualidade, tem esses momentos, né, de intensa polarização política, a sexualidade vem com tudo, porque a sexualidade é esse campo em disputa que é disputado com muita força pelas políticas, né, pelos grupos políticos. Então, é também nesse momento que começa a surgir grupos anti-pornografia, né, pessoas fazendo realmente pressões políticas para que a pornografia passasse a ser crime, e reiterar todas essas visões negativas. Sexualidade nunca foi consenso entre feminismos, né? Mas nesse momento histórico, que a gente chama de guerras sexuais feministas, acho que tem alguns tropos que ficaram bastante em evidência, e aí assim, eu estou fazendo esse resgate histórico, mas a gente vai ver isso atualmente com muita facilidade, né? Quem é cronicamente online, assim como eu, e está sempre no Twitter, está sempre no Instagram, vê muito a briga das pessoas trans com as feministas radicais, né? E não só, assim, até o movimento da própria pornografia. Então, esse momento histórico em que aquele feminismo que hoje a gente intitula de feminismo radical fica radicalmente, né, contrário aos feminismos sexopositivos. Então, no eixo da sexualidade, isso impacta muito diretamente temas como a pornografia, né, como eu já falei, que inclusive tem uma agenda política institucional também, tinha e ainda tem, né? Mas também temas como as transgeneridades, o sadomasoquismo, né, o BDSM, né, os fetiches, o trabalho sexual. Então, temas que são relacionados à sexualidade terminaram por ser esse tropo de grande discordância entre os feminismos. É muito importante a gente tentar entender um pouquinho por que, né, que os feminismos têm essas discordâncias, esses feminismos que hoje são intitulados feminismos radicais, mas nem sempre foi assim, né? Mas esses feminismos, eles tendem a ver a própria sexualidade como uma forma de opressão dos homens sobre as mulheres, né? Então, a gente está falando de um pensamento sobre o poder que tem essa característica de ser cima e embaixo, né? Opressores versus oprimidos. Então, uma visão de poder, né? Que estava muito em voga, que ainda está, né? Em muitos ambientes. Então, pensa-se dentro desses feminismos a própria sexualidade como essa ferramenta de expropriação das mulheres, como se os homens, nos momentos de sexo e no próprio pensamento político sobre a sexualidade, os homens estivessem sempre oprimindo e expropriando as mulheres a partir desse lugar. Para essas feministas, a própria noção de sexo é uma noção que é construída a partir de oprimir mulheres, a partir do poder de homens, né? É um pensamento muito difícil da gente de acompanhar, assim, para mim, porque tira, principalmente, a nossa possibilidade de se relacionar com essas ferramentas, né? E aí, então, dentro dessa visão que a gente pode chamar de sexopositiva, né, a visão pró-sexo, é a mesma visão que embasa os feminismos pós-estruturalistas, os feminismos queer, entra essa noção mais relacional sobre o poder. Ou seja, ao invés da gente pensar em opressores e oprimidos, em vez da gente pensar numa estrutura que apenas oprime determinadas subjetividades vítimas, né, daquela grande estrutura, a gente passa a pensar em sujeitos que se relacionam com as estruturas, né? Então, que se relacionam com as estruturas de linguagem, que se relacionam com a forma como a sexualidade tem sido dada, e da mesma forma se relacionam com as imposições sobre o gênero, com a própria pornografia e com a própria sexualidade. Pensando por esse lado, né, a gente consegue ir chegando um pouco mais
do que a gente, né, gostaria de desenvolver um pouco mais aqui, que é a possibilidade de abrir os códigos e de reconstruir as coisas da forma como elas estão dadas, né? Seja a própria linguagem e a língua, e aqui eu agradeço demais a todo mundo do Lavexu, na verdade, né, por esse esforço mesmo coletivo de usar a linguagem não binária, né, usar o pronome neutro em vários momentos. Eu acho que é de muita beleza, né, de muita beleza, assim, a gente conseguir ir se espremendo mesmo e se modificando para poder produzir uma nova linguagem, uma nova forma de falar. E é isso que é um pouco da proposta da pós-pornografia também, né? A partir do momento que a gente entende que a gente está se relacionando com as estruturas da forma como elas estão, a gente também está se relacionando com a pornografia. Ou seja, se para alguns feminismos a pornografia é um retrato do estupro, né? Acho que tem até um trecho da McKinton que ela fala isso, de que a pornografia ela é a teoria e o estupro é a prática, né? Se para alguns feminismos a própria noção de pornografia só pode vir a partir de pensar o sexo enquanto uma violência, para outros feminismos, esses feminismos mais alinhados às vivências e teorias políticas queer, né, as pessoas LGBT, para outros feminismos, a pornografia é um produto de mídia, né, é um produto do nosso tempo, é uma forma de entretenimento, né, e é uma possibilidade de linguagem na arte, né, seja ela audiovisual, seja ela escrita, fotografada. E assim como toda linguagem da arte, e assim como toda linguagem da mídia, ela também pode ser apropriada, né? Ela também pode ser refeita, ela também pode ser reconstruída. Então, a partir da nossa própria forma de pensar a sexualidade e de pensar em crítica mesmo à heterocisnorma, né? E de pensar até a própria sexonorma mesmo, que diz o que é transar, como é que se transa, né? O que é que se faz quando se transa. Então, tentando ir para desvios desses lugares mais normativos, é nesse lugar que o convite da pós-pornografia se lança, né? Uma frase célebre que a gente sempre cita quando vai falar de pós-pornografia é: se você não gosta da pornografia que está aí, invente a sua própria. Então, assim, é possível a gente se apropriar dos produtos de mídia, é possível a gente se apropriar das linguagens da arte, é possível a gente fazer a partir daquilo que a gente gosta, a partir daquilo que a gente acredita. Enquanto um campo cultural, né, um campo da arte, a pós-pornografia acho que teve, fica para discussão também, vocês podem me dizer, quem gosta de pós-pornografia também pode se colocar para dizer, mas assim, acho que teve seu momento áureo, né, uns 30, 40 anos atrás, assim, e tem muita coisa incrível que se lança a partir desse lugar. Eu gosto de pensar um tanto assim, a gente ir um pouco além, de pensar a pós-pornografia somente como essa manifestação cultural que tem uma determinada estética, né, que tem uma determinada, enfim, forma de fazer. Eu acho que o conceito de pós-pornografia é um conceito que ele pode ser útil para a gente pensar mesmo toda a nossa subjetivação sexual pós ferramenta da pornografia. Se é que a gente pode falar nisso, né, porque talvez não exista um tempo onde a pornografia em si não existia, mas acho que a gente pensar principalmente no advento da internet mesmo, né, de como isso, como a nossa relação com o sexo e a pornografia mudou depois que a gente tem o acesso à internet, né, sobretudo nos smartphones, né, então é um pouco do que o Paul Preciado fala também, da somatopolítica, né, das formas de masturbação, do capitalismo farmacopornográfico, são conceitos interessantes para a gente pensar a forma como a pornografia é o alimento, né, de certa forma, desse processo criativo do fazer da sexualidade, do inventar a própria transa, de inventar-se sujeito sexual. Eu acho que ter a pós-pornografia como esse marco, para mim, é mais importante do que, talvez, pensar enquanto um movimento cultural que eu também adoro, né, que também é uma grande referência estética, artística e etc. para mim. Mas eu gosto muito da gente ter um pouco desse marco, né, de a gente pensar assim, ok, somos sujeitos que sim estamos sendo construídos, tendo a nossa sexualidade construída pela pornografia, o que é que faremos com isso? Né? E daí a gente conseguir pensar mesmo de uma forma, bem como eu disse, né, de se relacionar com esse poder, de se relacionar com essa forma de mídia. Afinal de contas, ela estará, inevitavelmente, como uma grande referência, no mínimo, né, da nossa sexualidade. Né? Algumas pessoas falam sobre a pedagogia da pornografia e tal. Acho que
talvez pensar numa pedagogia, que a pornografia ocupa o lugar da pedagogia, acho que tem um quê da importância de pensar na falta de educação sexual que a gente tem em casa, que a gente tem nas escolas, né, que fale sobre realidades, né, sobre o uso da camisinha, sobre prevenção, vacinas, e que fale sobre consentimento e todo esse tipo de coisa. Sim, isso falta na nossa formação básica, mas a gente não pode jogar na pornografia toda essa obrigação de ser uma pedagogia sexual, porque quando a gente assiste Homem-Aranha, a gente não está aprendendo a pular de prédio, né? A gente está apenas vendo uma peça de entretenimento, né? E muitas vezes os filmes são até péssimos e a gente mesmo assim assiste. Então, eu acho que é muito interessante a gente sair, tirar a pornografia desse lugar do medo, né? Desse lugar do medo do vício, sobretudo, né? Que além de ser uma ideia super proibicionista e retrô, vamos dizer assim, de vício, né? Mas aí a gente ir tirando a pornografia desse lugar do escondido, desse lugar do sujo, desse lugar do medo, e trazendo ela para a nossa realidade, para o nosso debate do que a gente está fazendo aqui, né? Pretendo que daqui a pouco perguntar para vocês assim, e aí, quem é que, assim como eu, curte muito pornografia? Quem é que, assim como eu, tem coragem de dizer que sou uma viciada em pornografia, aquela que o Preciado chama de onanistas incorrigíveis, né? Somos sim. Que pornografia a gente pode compartilhar, né? De onde vem pornografia que é massa para mim, que é massa para você, né? De que forma a gente pode pensar trabalho sexual como um trabalho e se radicalizar naquela máxima que eu gosto muito, que a Edi Porn sempre fala, né? Que é pague pelo seu pornô. Pague pelo seu pornô, porque trabalho sexual é trabalho, né? Então, assim, é compra de packs, é assinatura, é site, o que a gente vai fazer para se radicalizar na ideia de que trabalho sexual é trabalho e que pornografia é trabalho sexual também, né? E a gente ir tirando cada vez mais essas camadas de tabu e poder falar sobre isso, poder trocar sobre isso, assim como a gente faz com outros produtos de arte, com outras obras de arte, com outras obras de mídia. Né? Bom, uma última coisa que eu acho interessante assim sobre a pós-pornografia tem, assim como praticamente tudo que eu falei agora, tem muito a ver com a obra da Gayle Rubin, né? Não sei se todo mundo conhece. Gayle Rubin é uma não binária americana que tem, enfim, já trabalha com feminismo, né, e sexualidade há muitos anos, que eu provavelmente devo ter conhecido a partir de Carlinha, uns 10 anos atrás aí, que a gente já deve ter lido os textos da Gayle Rubin umas 20 vezes, né, porque realmente é muito importante para quem vai pensar gênero, feminismo, poder, sexualidade. Agradeço a Felipe, que me emprestou a principal obra de Gayle Rubin para eu xerocar, estou até aqui agora com a Xerox, bem grossona, do Deviations. Mas falando dessa importância, assim, acho que eu quero trazer um conceito assim bem básico da obra de Gayle Rubin, mas que nos ajuda um pouquinho a pensar, né, sobre a própria pós-pornografia e esse termo, como isso tem sido cunhado e vivido, assim. Mas é a gente falar um pouco sobre aquela ideia de círculo de ouro, né? Gayle Rubin fala bastante sobre a sexofobia, sobre o moralismo, sobre a sexualidade, né? Essa forma como a sexualidade é tratada na nossa sociedade, em que ela é sempre, primeiro, vista como uma coisa negativa. A sexualidade ela é sempre problemática, ela é sempre escondida, tudo sobre o sexo é primeiro um problema, e se for passável, deixa de ser um problema. Né? Então é aquela ideia de que assim, é culpado até que se prove que não é. Né? Ao mesmo tempo, é sempre uma atividade muito culpável de ser feita. Então nunca é justificável fazer coisas por sexo, ou fazer coisas por prazer. Né? O sexo está sempre ocupando esse lugar da sujeira, ocupando esse lugar do escondido. E quando a Gayle Rubin fala sobre o círculo de ouro, né, eu acho que tem essa outra importância, que é da gente pensar como as próprias relações, as próprias práticas sexuais mesmo, elas são colocadas dentro de uma hierarquia social que determina que sexo pode ser feito e que sexo é impossível de ser feito, né? Ou vai ser extremamente questionado. Dentro aí, né, desse sexo que é permitido de ser feito, é óbvio que a gente está falando de casais heterossexuais, né, geralmente casais brancos, casais casados, né, casais que transam fazendo penetração, né, pênis, vagina, buceta, pau. Então, assim, essa é a máxima do sexo, é aquele sexo para a reprodução, é aquele sexo dentro do casamento, né, aquele que pode. É aquele sexo que, inclusive, é entendido mesmo como um sexo. Né? Essa é a principal base dentro dessa linguagem do que é o sexo, do que é transar. A partir daí, quase tudo é dissidência, né? E aí Gayle Rubin fala que tem algumas coisas no meio termo, né? Como, por exemplo, o sexo com pessoas que se divorciaram,
né? Pessoas solteiras, né? Aí, casais gays, que são coisas que, à medida do tempo, que as políticas vão avançando, começam aí entrando dentro dessa lógica do permitido também. Mas que existe, né, uma parede, uma grande barreira mesmo, que deixa à margem, né, várias outras possibilidades de práticas sexuais, como, por exemplo, sadomasoquismo, né, o BDSM, como, por exemplo, o trabalho sexual, né, o sexo entre pessoas trans, e todo esse tipo de coisa que dificilmente, né, quando a gente fala de nossas práticas, elas são entendidas como nessa máxima do que é o sexo. Né? Então, essa importância da gente pensar que, sim, existem coisas que vão limpando a noção de sexo até que se torne uma coisa aceitável. Né? E aí eu acho que tem uma importância em falar sobre o pós-pornô, que é a mesma importância da gente falar muitas vezes sobre várias outras coisas que atualmente têm surgido sobre a sexualidade, né? Mas as pessoas hoje em dia fazem coach de sexualidade positiva, enfim, várias outras coisas, né? Que vão se utilizando como ferramentas mesmo na noção de limpando o sexo. E eu acho que se a gente vai falar sobre pós-pornografia, uma coisa importantíssima que a gente precisa ter em mente é que a noção de pós-pornografia vem das dissidências, né? Então, a noção de pós-pornografia ela precisa estar radicalmente depois dessas paredes que a Gayle Rubin fala do sexo do círculo de ouro, né? Então, a gente tem que estar de mãos dadas com as pessoas trans, a gente tem que estar de mãos dadas com o trabalho sexual, com a pornografia e com tudo que é sujo, com tudo que é escondido e com tudo que tem sido tabu, né? A pós-pornografia para mim, tem essa grande potência, que é de chegar enquanto uma política de mostrar e abrir os códigos de que a gente está se inventando enquanto sujeito sexual. Né? A gente pode fazer isso a partir de ter poder sobre a nossa relação com a pornografia enquanto uma forma de mídia e com toda a sexualidade de uma forma geral. E a gente precisa fazer isso com esse posicionamento político, né? Com esse posicionamento. Nunca utilizar a noção de pós-pornografia como uma coisa que vai limpar a pornografia. Quer dizer, então agora a gente deixou de falar sobre a pornografia em si e passou a falar sobre o pós-pornô. Quer dizer, uma coisa mais, não sei, politicamente melhor, ou mais ética, ou mais limpa, né? Ou menos suja do que a própria pornografia. E o conceito de pós-pornografia, para mim, está na grande potência, que é da gente estar abraçando o que é sujo. Né? A gente está abraçando o que não pode, a gente está abraçando tudo que nos foi dito, que não poderia ser feito, que não poderia ser dito, e está tomando rédea, né? Então, assim, para que, exatamente, Léa, para que a noção de pós-pornografia não venha como uma gourmetização do pornô, né? Uma coisa que simplesmente envelopa a pornografia de um ar de ser mais politicamente palatável, né? Mas que, pelo contrário, que venha para que a gente possa questionar o nosso próprio poder sobre a pornografia e para que a gente possa, talvez, até ampliar isso para as outras formas de mídia que estão, talvez até mais fortemente, nos construindo sexualmente, né? Porque o que dizer de novelas da Globo, o que dizer de filmes, revistas Capricho, entre todas essas outras coisas que têm uma passabilidade na nossa sociedade muito maior. As primeiras revistas Capricho que eu recebi da mão da minha mãe, da mão da minha tia. Talvez tenham me ensinado mais ou até antes sobre sexualidade do que o meu próprio contato com a pornografia em si, né? Mas as duas coisas são agentes nessa nossa formação, nesses nossos processos de se subjetivar sexualmente mesmo, né? Então, acho que é da gente ir encontrando essas formas, esses caminhos e esses desvios de se relacionar com essas formas de mídia, né, da forma como a gente acredita que deve ser, e se munindo, né, cada vez mais de referências, cada vez mais da parte gostosa de se atiçar, né, e de permanecer com essa criatividade fervilhando em torno da nossa sexualidade, né, em torno de tudo que nos excita também, porque talvez algumas coisas sejam chamadas de pornografia, mas muitas vezes a gente se excita com coisas que vão bem além, né, dessa noção mais comum de pornografia. Bom, é um pouquinho por aí. Pensei, não sei, talvez a gente trocar um pouquinho de referências, né, sobre o que tem sido feito nesses campos, né, da pornografia, da pós-pornografia por aí. Bom, é isso, não sei, será que a gente abre para diálogo? Eu vi que algumas pessoas já tinham falado ali no chat. E aí eu posso ir falando mais um pouquinho, à medida que a gente vai conversando. O que é que vocês acham? Tinha alguém que levantou a mão, mas Foi, eu acho né?
entrou. Eu não estou vendo na lista. Mas, independente, eu acho que quem quiser se expressar... Oi, gente. Oi, desculpa. Boa tarde, pessoas. Eu sou Léa. Boa tarde. Eu conheço um pouquinho, eu acho. Eu gosto um pouquinho de pornografia também, assim, respondendo a provocação de Marisa. Eu acho que eu gosto um pouquinho de pornografia, eu leio um pouquinho sobre pornografia, eu me divirto um pouquinho com pornografia. E, assim, me encanta demais te ouvir, especialmente... Fiz trocentas anotações aqui, quero ter, inclusive, uma tarde, quando você tiver um tempo, Marisa, eu queria retomar essa conversa, inclusive porque eu acho que isso dá para construir umas escritas assim que eu acho fantásticas. Eu estava pensando muito nessa coisa da construção mesmo de sexualidades de mulheres e meninas. Estou falando de mulheres e meninas porque sou uma mulher cisgênera, tenho 40 anos, então, assim, eu me lembro, 44 anos, eu me lembro muito de como foi essa escalada da construção do discurso de sexualidade. Primeiro com a revista Capricho, com a revista... Tinha umas outras, tipo uma coleção de revistinhas de meninas que explicavam como ser uma garota legal, como conquistar o gatinho, dicas para o primeiro beijo. Gente, o que tinha, o que a gente trocava nas escolas, sabe? De conversinhas sobre de como era perder o bebê, a boca virgem e tal, e muito baseado no que era escrito nessas revistas. Aí tá, passam-se alguns anos, revista atrevida, boa. E daí passam-se alguns anos, quando eu me tornei uma jovem mulher, uma mulher jovem, já passava para as revistas Cláudia, revista Nova, mas que tinha a mesma linha de conversa, gente, que era como construir uma noite bacana com o seu bofe, como pegar o seu marido, quais são as comidas interessantes para um jantar a dois. E eu fico me perguntando qual é a diferença disso para essa mediatização e construção da sexualidade do que é na pornografia. Porque, para mim, o discurso é o mesmo, cara. Se a gente está aprendendo sobre sexualidade, aprendendo sobre o que é aceitável, sobre o que é bacana de se fazer, sobre quais são essas sexualidades positivas dessa hierarquia sexual, essas revistas me ensinaram sobre sexualidade tanto quanto pornografia, Playboy, porque eu também folhava as Playboys que eu encontrava escondida, né, dos meus tios, dos meus primos. E, de novo, gente, é a mesma linha de discurso. É a mesma construção de o que é aceitável da sexualidade, o que é o sexo bacana. Eu não consigo entender qual é a grande diferença que isso tem para os discursos da pornografia. E aí eu estou colocando pornografia como um todo. Desde aquela mais baixa astral, comunzona, até as pornografias queer, que já vão fazer um outro discurso sobre o que é construir sexualidade. A pós-pornografia, que já vai imprimir uma outra história, uma politização, uma brincadeira, um humor. E essa exploração do que são as outras possibilidades de sentir tesão, que muitas vezes pode ser com comida. Não necessariamente com toques corporais nessas zonas que são pré-designadas como as sexuais, né? Enfim, eu fiquei aqui viajando muito nessa coisa das construções, sabe? E de como, só porque aquilo é discutido em voz alta e colocado às claras na pornografia, aquilo passa a ser um problema social. E um problema social, especialmente se isso chega às camadas mais populares da sociedade, porque quem faz filme de arte, tipo o Lars von Trier, tá lindo, é erótico. O cara pode fazer ninfomaníaca, inclusive com um discurso mega misógino, e aquilo ali é filme de arte. O problema da construção ruim da sexualidade é da pornografia. Ah, por favor, né? Eu queria te dar um abraço agora, assim. Coisa linda. Eu acho que
Eu gosto muito dessa pergunta, acho que a gente já vem conversando um pouquinho, Léa bem humilde, né, na apresentação dela, gosta um pouquinho de pornô, é uma grande referência para a gente aqui também, nos estudos sobre pornô e o pós-pornô, se vocês forem ver aí, tem muita coisa editada, muita coisa escrita, e a gente vem um pouco nesse debate, né, eu acho que tem uma coisa que a gente pode pensar, que é muito importante, né, que a gente já vinha falando. Qual a diferença do pornô para as outras formas de mídia na construção da nossa sexualidade? Eu acho que a gente pode pensar isso de duas formas. Uma, né, é a partir disso que a gente acabou de conversar, que é de pensar a visão negativa que todo o sexo e toda a sexualidade tem, e isso também recai sobre o pornô. Ou seja, o pornô também está naquele lugar e é sempre culpável até que se prove o contrário. Né? Então, a gente precisa estar sempre argumentando de uma forma a salvar o pornô, toda essa maldição que é o sexo, dentro dessa, né, lógica um pouco mais normativa. E isso é muito importante que a gente faça, né, uma certa comparação mesmo, de certa forma, do pornô para as outras formas de mídia, e pensando não só do ponto de vista moral e social, né, das proibições, dos tabus e etc., e também pensando, que é o que você está fazendo, né, de uma forma mais profunda até do que você falou aqui, mas de ir pensando isso na nossa própria construção, né? Na importância, como você está me dizendo agora, talvez a Capricho tenha me ensinado mais ou antes do que o próprio pornô, ou talvez seja a mesma coisa e só o pornô é criticado. Isso tem uma coisa importantíssima. A outra coisa que a gente precisa pensar, também a gente já vem falando um pouco, né? É um pouco daquilo que Paul Preciado fala sobre a somatopolítica, né? E como a heterocisnorma e a sexonorma também, né? A monogamia e todas essas normas que regem a nossa sexualidade, a nossa afetividade também, não são apenas normas que estão nessa estrutura e que, não sei, de uma forma ou vão chegar na gente ou colar na gente como, sei lá, um vírus, uma bactéria. Isso não é dessa forma, né? Essa noção de uma subjetividade colonial, de uma subjetividade colonizada, ela é muito importante porque essas estruturas, elas são, sim, imensas, né? Elas são, sim, muitas vezes, para muitas pessoas, imperceptíveis, às vezes, por uma vida inteira. Né? Nem sempre a gente consegue ir percebendo de que forma essas estruturas estão também dentro da gente, também dentro dessa nossa construção subjetiva e sexual. O que o Paul Preciado fala, né, que eu acho que é legal sobre isso, é dentro daquela noção de como a arquitetura do corpo é política. Né? Então, quando a gente faz a crítica ao fato de o nosso corpo ter sido recortado politicamente, né, dentro do contexto da linguagem, em que determinados órgãos foram entendidos e são entendidos como órgãos genitais, como órgãos sexuais, né, e como órgãos que sentem prazer, essa é uma construção que é muito enraizada, e a noção de somatopolítica nos ajuda a entender que não é apenas uma noção que fica no campo da ideia, que fica no campo do discurso, mas é uma política que está somatizada, que está encarnada na gente. Né? Então, assim, quando a gente fala de pornografia, a gente está falando do que é que a gente está, que conteúdo a gente está usando para excitar partes da gente, momentos da gente, terrenos subjetivos da gente, que são muito sensíveis, né? E que são muito vulneráveis, justamente por eles serem tabu. Né? A grande violência da sexonorma, a grande violência do sistema sexo-gênero, né, que a gente também chama dessa heterocisnorma, tá tão entranhado, ter essa capacidade de se entranhar tão fortemente. Lembra que a gente falou sobre se relacionar com a linguagem, né? A linguagem, ela não é apenas essa forma, essa coisa que a gente usa para se comunicar umas com as outras, mas a linguagem é também a única forma que a gente tem para pensar a nós mesmas, para pensar o nosso corpo, para pensar as nossas sensações, os nossos sentimentos, né, o nosso tesão. Então, da própria forma como a nossa linguagem é colonizada, é estruturada, é assim que essas coisas vão entrando, né? Essas coisas vão se enraizando para dentro da gente. Então, ao mesmo tempo que eu vejo uma grande importância da gente fazer essa comparação e esse desagravo mesmo da pornografia, eu acho que a gente precisa também fazer esse duplo movimento, né? De olhar dessa forma ambígua, porque sim, a pornografia tem a sua especificidade. Né? E a especificidade dela é a nossa abertura, a especificidade dela é a forma como ela toca o nosso corpo, é a forma como ela é capaz de excitar, de movimentar, de agitar as moléculas daquilo que a gente chama de sexualidade, daquilo que a gente chama de genital, daquilo que a gente chama de ter um orgasmo, de gozar, né? E do que vai construindo o que é transar, o que não é, e etc, etc. Então,
eu acho que é um duplo movimento, é muito importante a gente pensar nisso, né? Acho que o caráter plástico da nossa subjetividade é, ao mesmo tempo que a nossa maior potência, é o nosso calcanhar de Aquiles, né? É a nossa grande ameaça também. Então, assim, é a gente ir pensando mesmo de que forma a nossa criatividade vai ficando aberta, de que forma a nossa construção vai ficando aberta para essas outras formas de mídia, né? A pornografia, ela está ocupando esse lugar de muita importância, que é a sexualidade, um terreno cercado, silenciado, né? Coberto de muitos tabus. Mas se vocês não falarem, eu vou ficar falando, viu? Tem alguns comentários no chat, não sei se... Massa. Acabei de ver. A Carlinha fez um resumo ali. Pois é, a Juliana está falando uma coisa que eu disse que eu ia ficar falando porque eu ia chegar bem nesse lugar, assim, né? Eu acho que quando a gente consegue fazer um pouco dessa virada de chave, que é um pouco do que eu propus aqui, né? Que é da gente pensar na pornografia como uma forma de mídia de que a gente pode se apropriar, como uma forma de referências, de filmografia, vamos pensar assim, e que a gente pode fazer a nossa própria curadoria. A pornografia é 2024, ela é infinita, né? É infinita. Qualquer tipo de pornografia que você quiser consumir, você rapidamente vai achar no Google, seja ela contato pessoa a pessoa, seja ela vídeo gravado 20 anos atrás, ontem, ao vivo, vendo outras pessoas, seja texto, seja imagens, tudo, né? A pornografia, ela tá com muita... Tchau, Amara, beijo, amor. Acabei de ler aqui. Vamos sim. A pornografia tem essa disseminação enorme, né? E aí eu acho que a gente fincar o pé nesse primeira chave, né? Que eu tinha dito assim, da gente fazer esse desagravo, eu acho que a gente fincar o pé tem um tanto disso que você estava me falando, Juliana, que a pornografia exercita a nossa imaginação e nos apresenta fetiches que em vida talvez não tivéssemos abertura ou acesso para entender que aquilo poderia ser excitante, né? Porque a pornografia pode ser referência para um monte de coisa, né? Quem está mais ligado aí no mundo dos fetiches, meio que vai quase que inevitavelmente chegar nesse lugar de tentar descobrir quais são as boas referências de pornografia, quais são as boas referências desse tipo de material audiovisual dentro do contexto do que eu curto, dentro do contexto do que eu gosto, né? E aí a gente poder trocar, e aí a gente poder, enfim, como o Poli falou ali no começo, né? Trocar referência de pornografia como quem troca playlist no Spotify. Não sei se a gente vai conseguir tanta cuidado no gosto das nossas amigas como a gente consegue nas playlists do Spotify às vezes, mas talvez sim, porque são trocas de referências que são importantes, né? E assim como é importante a gente pensar em saúde sexual, e assim como é importante a gente pensar em formas de mídia que também tratem sobre consentimento, que também tratem sobre formas de diálogo, dentro desse mundo, né, dos fetiches, do BDSM e tal, acho que vem com muita força, e eu, cada vez mais, né, desejo que isso vá se ampliando, e saindo cada vez mais só dentro dessas pequenas bolhas, vamos dizer assim, de pessoas fetichistas, de pessoas que praticam BDSM, que a gente vai disseminando cada vez mais ferramentas de diálogo, ferramentas de consentimento, né? E como as próprias negociações, né, que no BDSM são muito... são sempre feitas, né? A gente está sempre reiterando esse lugar e aprendendo nesse lugar, mas que, de uma forma geral também, que as ferramentas de comunicação, que as ferramentas de consentimento sejam também coisas que dão muito tesão na gente, né? Porque de que forma propor e aceitar, de que forma imaginar e fantasiar junto coisas que a gente pode fazer por prazer, não pode dar tesão. Isso pode dar uma tesão, né? Nem sempre uma negociação é uma coisa, uma ficha que você preenche, que topa, que não topa, que aceita, que vai doer, que não vai doer, né? Mas que são coisas que, assim, ó, hoje eu tô afim, sei lá, do quê, né? E jogar com a luva de boxe. Então, será que esse carinho com a luva de boxe vai ser massa? Pode ser. Né? E aí a gente pode falar disso sempre com muito tesão, sempre com muito entusiasmo. Marisa, deixa eu retomar uma questão Por favor. que me toca. É assim, também consumo pornografia. No último texto que eu escrevi, inclusive,
né? Eu conto a minha história com a pornografia na infância, na adolescência, enfim. Nas pesquisas da gente, por exemplo, as pesquisas da Sinara têm mostrado como a pornografia muitas vezes circula no campo mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar justamente sobre essa... Não sei se é o dilema, é como a gente pode... Porque você foi a primeira a dizer que eu fazia pós-pornografia e eu não me percebia fazendo, né? Porque eu cresci, digamos assim, numa ONG que fazia pós-pornografia sem a gente usar esse nome, né? Então, a gente sempre trabalhou, eu aprendi a trabalhar informação em saúde usando sexo cru, né? Então, que é uma das características da pornografia, né? Então, e sem essa perspectiva de querer que as pessoas usassem camisinha simplesmente porque a gente queria enquanto técnico, né? Mas de dar possibilidade de pensar sobre, né? E respeitando a autonomia, enfim, essa coisa toda. Aí o paradoxo é esse, o dilema é como fazer pós-pornografia, trabalhar de alguma forma com essa inspiração para materiais de informação, mas sem perder isso que marca, que é uma arte, né? Então, vários teóricos vão colocar, inclusive ela toca muito profundamente os homens gays, né? Porque que é o grupo com que eu trabalho, justamente porque, enfim, faltam outros espaços onde muitas vezes a primeira experiência sexual dos homens é na pornografia, né? Dos homens que fazem sexo com homens. Mas, enfim, como respeitar esse... Não sei se você tem a resposta, mas eu queria te escutar sobre isso, né? Porque você fala disso, né? Você começa falando, a gente não pode, vou dizer, higienizar a pornografia, né? Porque agora a gente gourmetizou a partir desse nome ou dessa ideia. Então, como fazer, na tua perspectiva? Eu vou jogar aqui no Google Luiz Felipe Rios, é a principal referência sobre isso. Não, Felipe, mas aí assim, né, voltando para o que tu falasse mesmo, foi a primeira falar, né, falar do meu trabalho como pós-pornografia, mas é porque eu acho que é bem isso que eu acredito mesmo, é isso que eu aprendi a acreditar também, né, eu acho que é nessa lógica do abrir dos códigos, né, se a gente não tem como falar sobre sexualidade se a gente não tiver esse código aberto mesmo do que é que se faz quando se transa, quando a gente finalmente fecha a porta, ou não fecha, né, sei lá, mas quando a gente finalmente se coloca nessa posição, o que é que realmente se faz. E eu acho que para pensar a prevenção, cada vez mais a gente tem aprendido isso aqui em São Paulo, né, no NEPADS também. Mas como é que a gente faz para pensar a prevenção? Só tem como pensar a prevenção dentro da cena, né? Porque quando a camisinha não chega, quando a PrEP não chega, ela não chega por um motivo bem pequenininho. Mas que às vezes é aquele motivo bem pequenininho que tem um rastro enorme. Lá na política pública, lá no racismo, lá na transfobia, né? Que começa sempre por aí. Então, eu acho que a gente está cada vez mais abertos mesmo a entender, a perguntar, a escutar o que é que as pessoas fazem quando transam. É a única chave, né? Então, assim, quando a gente... Para mim, sempre perguntam muito mais sobre o BDSM, né? Não sei se todo mundo aqui sabe. Eu fiz o meu mestrado orientado por Carlinha, né? Avaliado na banca do Felipe, tratei sobre BDSM, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. Mas eu faço muito esse movimento também com o contexto do BDSM, que é abrir os códigos, né? Assim, o que é que a gente faz quando está praticando BDSM? O que é que são as milhares de coisas que podem ser feitas aqui? De que forma mesmo é que se negocia? Quais são as perguntas que podem ser respondidas, que podem ser perguntadas, né? Para poder ir desmascarando, desmistificando, né? Então, eu acho que, assim, os quadrinhos que mostram a atividade sexual, o quadrinho que chega, que mostra a visualidade do que é que acontece mesmo numa sauna gay aqui no centro de São Paulo, né? Suja, barata, o que é que acontece? Onde é que tem a camisinha? Tá ao alcance? Tem uma cadeirinha do lado? Não tem? Né? Teve dinheiro para comprar? Não teve? Pode usar com latex? Não pode? Que são tantos pensamentos que a gente vai precisar pensar, e aí a gente que eu falo, bem nesse eixo de ser pesquisador, de tentar ser agente da prevenção, né, de tentar enfim, ocupar esse lugar, né, de responsabilidade em torno disso, mas é esse estudo que eu acho que é até codificar a cena,
né? A gente entender como é que a cena faz e quem melhor do que isso, do que a arte, né? Do que os materiais de arte, as linguagens da arte, que podem nos ajudar a expressar não só as coisas mais materiais, mas as coisas menos visíveis, menos palpáveis, né? Como, por exemplo, relações de poder que nem sempre estão explícitas dentro da cena, né? Então, assim, a arte, os filmes, os quadrinhos, né? Os contos eróticos, e todas essas coisas que se propõem a abrir os códigos do tesão, do sexo, para mim são muito, muito positivas, são a chave, né? Esse caminho, assim, para a gente ir não só caminhando num lugar de prevenção, num lugar de saúde, num lugar de conquistar mais prazer a partir disso também, mas esse lugar de criar, né? De poder se criar e de se perceber enquanto sujeito da própria sexualidade, né? De perceber a própria capacidade de ir mudando e de ir alterando, e de perceber também com muita firmeza de que forma, né, esses marcadores sociais, essas políticas, essas estruturas, né, maiores do que a gente, né, o racismo, a transfobia, o machismo, como isso altera a cena sexual, né, e altera as posições de poder que às vezes a gente tem ali. Eu acho que quando a gente vai desmascarando isso, né, e criando cada vez mais a possibilidade de negociar cada coisa, a gente vai abrindo nossos olhos, vamos dizer assim, para essas outras relações de poder, que talvez a gente não tenha como simplesmente alterar a estrutura, mas que a gente tem como ir na nossa micropolítica, né, pequenininha do dia a dia, das nossas transas, das nossas relações interpessoais, e trabalhando, né, e deixando pequenas pedrinhas ali para a gente ir mudando a nossa realidade, no sentido de obter mais prazer, né? Prazer que eu penso dentro de um contexto de saúde também, dentro de um contexto de ser um sujeito de direito, né? Um prazer sexual que é amplo, não é só aquele prazer de esfregar, esfregar e gozar, mas é aquele prazer que está fazendo ter o seu momento de prazer com a pessoa que você escolheu, de poder demonstrar sua afetividade monogâmica, não monogâmica, homo, hétero, bi, ser pessoas trans ou pessoas cis, né, de poder negociar distante do racismo, de poder ter política pública de saúde, de acesso ao aborto, de acesso à camisinha, de acesso à PrEP, à PEP. Então, assim, esse prazer de uma forma ampla, né, que está ancorado nesse pilar da saúde e dos direitos mesmo. Mas eu acho que pensar a arte, pensar os quadrinhos, pensar os filmes, é essa abertura, né? Não só mostrar, mas como a gente, né? E aí, principalmente, dentro do que Carlinha nos ensina com tanto carinho, mas é de fazer as pessoas fazerem, né? A potência que tem de você não só ter um encarte com uma história em quadrinho que mostra uma sauna, que mostra o momento da camisinha, que mostra, né, a busca por parceria, mas que também em outros momentos a gente possa instigar as pessoas a fazer. Vamos montar o seu próprio quadrinho. Como foi a última vez que você não usou preservativo? Como foi que você usou o preservativo? O que foi que deu certo na negociação? Vamos escrever uma lista, vamos montar um quadrinho, vamos fazer um filme sobre isso, vamos escrever um poema, né, sobre como deu certo. E a gente ir se mexendo criativamente para ir encontrando saídas contra essa normatividade tão mais pesada do que nós. Estou lendo aqui, Marcos falou, vejo que algumas buscas são mais voltadas a compreender a sexualidade e os limites. Quando olhamos a pornografia com viés educativo, há muitos detalhes. A parte informativa e como construímos o diálogo, ao meu ver, pode se aderir às dinâmicas de comunicação social, justamente de encontro ao que Marisa está dizendo sobre abrir os códigos. Essa aderência vai além, pois a cada pessoa ela irá se aderir de uma maneira. Sim. O que mais? Eu estou desligando a câmera aqui porque a minha internet está com problema, eu estou caindo, caí 2 vezes, tá? Mas eu estou aqui, viu? Eu queria te pedir para contar um pouquinho a tua experiência com grupos e com arte terapia, se tu puder, se tu quiser. Se não rolar nenhuma outra pergunta, né? Daí. Bom,
né? Podem ir fazendo as perguntas aí no chat também, né? A gente tem mais um tempinho ainda. Eu até tenho um vídeo para mostrar. Vou mostrar para vocês já. Eu quero falar um pouquinho também sobre esse trabalho com o grupo, como o Carlinha teve não só me perguntado agora, mas me perguntado nos últimos 10 anos, né? Sobre como é que tá esses trabalhos com os grupos, né? Eu e Carla somos arteterapeutas, formadas pela Escola Traços, que é uma escola de arteterapia em Recife, a qual a gente tem muito carinho. Carlinha hoje é professora de lá também. E aí, assim, né, na minha tese, eu proponho alguns grupos, eu estou trabalhando com criatividade e sexodissidências, e aí entendendo sexodissidências de uma forma ampla mesmo, né, como deve ser, assim, dentro disso que a gente está falando. Então, dissidentes do sistema sexo-gênero, né, assim como eu me entendo também, são pessoas que por vários caminhos aí, estão desviadas desse sistema cis, né, heteronormativo e sexonormativo também. Então, eu estou trabalhando especificamente com algumas dissidências, eu estou trabalhando com pessoas não monogâmicas, com pessoas trans e com pessoas fetichistas. Talvez tenha alguém aqui que foi de algum grupo, não sei, mas... Bom, a gente faz trabalhos de arte-terapia, né, trabalhos de arte com uso de materiais expressivos para tentar trabalhar com esses temas da sexualidade. Acho que disso tudo que tem, né, de base assim, do trabalho que é importante da gente falar, é um pouco do que a gente vem falando aqui até agora, né? Quando a gente entra nesse campo da sexodissidência, né, de pensar que a gente se relaciona com esses materiais, de que a gente se relaciona com a nossa própria sexualidade, e que há essa possibilidade da gente se inventar enquanto sujeito sexual, e inventar os próprios prazeres, as próprias práticas, os próprios fetiches. Existe essa ligação, né, que a gente tem feito com a própria criatividade, o movimento da criatividade. Acreditando muito que, não só dessa forma mais objetiva, né, como a pós-pornografia e outros materiais de arte, são referências, né, tanto da gente utilizar enquanto material, quanto da gente assistir, né, ser, de certa forma, espectador, assim, né, olhar para aquilo ali dessa forma, mas que também a nossa criatividade, ela estando em movimento, ela está sempre movimentando todas as áreas da nossa vida, né? Então, a gente pensar no próprio fazer da arte, no uso dos materiais expressivos, no acesso a determinadas linguagens, nesse movimento da criatividade, como um movimento de produção de saúde, né, de promoção de movimento, né, pensando bem nesse lugar do movimento como saúde mesmo. Então, é um trabalho que é baseado nessa ideia do movimento da criatividade como forma de pensar a própria sexualidade, de pensar as próprias estruturas na qual a gente está inserida, as estruturas sociais, esses sistemas sociais que a gente está inserida, né? Eu acho que a gente parte um pouco daí para falar sobre os grupos de criatividade para pessoas dissidentes. Mas acho que eu fico com vontade de contar um pouquinho de um trabalho que eu venho fazendo há um tempinho já, e que agora, inclusive, a gente está fazendo num grupo. Se alguém quiser também falar sobre esse tipo de trabalho depois, seja para perguntar ou para dizer alguma coisa, fique à vontade também. Mas aí, para exemplificar e trazer um pouco mais para o material também, isso que eu estou falando agora, né? Uma das coisas que a gente fez, eu comecei fazendo um tempo atrás no grupo de estágio da arte-terapia e segui fazendo esse mesmo módulo, né, esse mesmo trabalho, assim, nos grupos que fiz para a tese, e agora em outros trabalhos também, seja aqui nos trabalhos com prevenção no NEPARES ou em outros trabalhos com arte-terapia. Mas a gente tem feito sempre uma oficina de zine, né? Zine, para quem não sabe, é um tipo de revistinha que é originária do movimento punk, né, desses movimentos de contracultura. São umas revistinhas que vocês já devem ter visto muitas por aí, as pessoas escrevem muito com poesia, que tem vários formatos. Tem gente que imprime, dobra grampeia, tem gente que faz pequenininha, tem gente que faz esticada, assim, né, tipo zigue-zague. Enfim, tem muitas dobraduras, muitos cortes, muitas formas de fazer, assim, as zines. Mas são essas revistas de baixo custo, geralmente elas são feitas para serem xerocadas, né, disseminadas, replicadas, assim, muitas vezes. Então, é feita uma matriz e, geralmente, as pessoas replicam ela com colagens, com materiais de simples acesso, né? Isso é a zine. A gente
tem feito nesses grupos, pelo menos em algum dos momentos, ou de forma mais processual, ou de forma mais pontual, né? Trabalhado com essas zines, pensando zines sobre a sexualidade. Então, o último grupo que eu estou em andamento, né, que a gente está trabalhando com essas zines, a ideia foi um pouquinho a gente pensar um pequeno manual para fuder comigo. Então, é uma zine, é uma revistinha que a gente começa montando devagarzinho, e que tem várias seções, cada pessoa vai montando a partir daquilo que lhe interessa, que está a fim de pesquisar. O mote inicial que eu dei, né, nessa última vez foi pensar assim, talvez essa possa ser uma revistinha que vai ficar na sua cabeceira e que você vai entregar na mão de quem vier curtir um babado com você, passar a noite, dar uma transada, sei lá, né, curtir um babado ali. E o que pode ter nessa revistinha? O que você colocaria nessa revistinha? Que informações são importantes sobre você que essas pessoas possam saber, né? Mesmo que isso seja só imaginário, mesmo que a gente não vá realmente distribuir essa revistinha, mas que a gente possa utilizar essa ferramenta como uma forma de pensar a si mesma, né? Então, algumas das sessões que têm aparecido por aí, né, ao longo das vezes que eu tenho proposto esse exercício, tem gente que faz lista de fetiches. Então, uma listinha de coisas que está a fim de fazer, desde coisas bem pequenas, como assim, curtir uma hora inteira só de podolatria. Então, todo um sexo, toda uma trepada, todo um prazer baseado nos pés, né? Até gente que quer, sei lá, quero ficar amarrada numa árvore, num rio, num deserto, não sei o quê, e ser lambida dos pés à cabeça. Então, assim, coisas muito variadas, né? Desde coisas bem pequenininhas até as coisas mais talvez até difíceis de ser feitas, não sei, né? Vai depender aí da disposição de cada pessoa. Outra sessão, teve uma pessoa que fez que eu achei muito massa, assim, que foi um mapa do meu corpo, um mapa do prazer. Então, é o corpo da pessoa, assim, bem naquela vibe vitruviana, assim, com os braços abertos, um de frente e um de costas, e pintado de várias cores. Então, tem algumas áreas que são verdes, tem algumas áreas que são amarelas, algumas áreas que são vermelhas, todas as áreas têm um número, e na legenda do mapinha tem dizendo ali, esse aqui no sovaco eu gosto que faça, sei lá, carinho de leve, passe a língua. Já aqui na minha virilha, vermelho, não gosto nem que toque. Não é uma parte do meu corpo que está disponível, né? Então, assim, são ferramentas simples, né? São ferramentas que a própria arte vai nos oferecendo a partir do momento em que a gente se coloca a fazer um exercício criativo desse, mas que vão, muitas vezes, abrindo pequenas portinhas para mergulhos muito profundos, né? Para mergulhos muito, muito, muito legais, assim. Tem uma outra pessoa que fez assim, eu quero fazer a história da minha sexualidade. Então, pegou um papel bem grandão, colou vários papéis bem pequenininhos, bem grandão assim, e foi colocando todos os anos. Desde criança, me lembro de ter me masturbado a primeira vez com 4 anos, depois uma interação tal, depois peguei minha primeira IST, comecei a namorar, aprendi a usar camisinha. Vários detalhes, assim, sobre a própria sexualidade, a própria prática sexual, né? São ferramentas, então, acho que contar dessa forma exemplifica um pouco, né, do que a gente está falando. Esse é só um das milhares de variedades de exercícios, assim, né, dentro desse contexto da arte-terapia, dos materiais de arte, do trabalho com grupos, que a gente tem propondo, que podem ir nos ajudando aí, abrindo, né, essas janelinhas aí, para a gente ir se pensando, para a gente ir descobrindo coisas sobre si mesma. E acho que também é importante, né, já estamos falando sobre isso, é importante também pensar sobre a descoberta dos próprios limites, né, da gente falar essa linha, né, que tentam fazer ser tão tênue, mas que, na verdade, é um abismo, né, que divide a sexualidade e a violência, né, o consentimento e o não consentimento, a ultrapassagem dos limites, né, eu acho que a noção normativa de sexo ela quer muito que a gente acredite que a noção de sexo e a noção de violência, elas só têm entre si uma pequena linhazinha, né? E que a qualquer momento a gente vai tropeçar para o outro lado, mas a gente não vai. O que existe entre o sexo e a violência é um abismo enorme, né? É um abismo enorme que muitas vezes parte da falta de diálogo, né? Mas que, sobretudo para as mulheres, para as pessoas dissidentes, para as pessoas que foram
entendidas como mulheres ao nascer, né, que foram designadas, eu acho que tem essa dupla importância da gente fincar o nosso pé numa noção de que assim é sexo quando há respeito, quando há diálogo, quando há consentimento, e que quando cada vez mais a gente está tomando as rédeas, né, e sob o poder mesmo da nossa sexualidade, do nosso prazer, cada vez menos a gente vai ficar à mercê do prazer de outra pessoa e da narrativa sexual que outras pessoas têm para nos propor, e dois, à mercê dessa noção normativa de sexo, de relacionamento, de afeto, de sexualidade, que muitas vezes a culpa é jogada apenas na pornografia, mas que está aí, como a gente já falou, nas revistas, nas novelas da Globo, né, em todos esses filmes e etc, aí, que a Heterolândia tem dinheiro à beça para fazer, né? E que a gente aqui não tem tanta. E nas trincheiras do terceiro mundo, do mundo queer, talvez a gente não tenha tanta essa grana, mas como aprendi, acho que um tempo atrás, lá na graduação de comunicação, né? A mídia é deles, mas a rua é nossa. E a pornografia, a pós-pornografia também é um pouco desse convite, né? Da gente ir fazendo do it yourself, faça você mesmo, e a gente ir construindo essas brechinhas mesmo na norma, e cada vez mais arregaçando elas, para que elas não sejam só pequenas brechas, mas vão sendo coisas enormes. Eu acho que esse autoconhecimento, né, essa certeza do que a gente gosta, descoberta dos próprios desejos, vai cada vez mais afastando a gente dessa ideia de violência e do próprio risco de sofrer violência, sejam as violências mais físicas, violências, vamos dizer assim, mais óbvias, né? Como estupros, abusos e etc., mas que também vão diminuindo a nossa possibilidade de ir vivendo as pequenas violências, né? Do machismo, da heteronorma, que vão propondo uma única forma de sentir prazer e que, no final das contas, às vezes a gente nem se percebe, mas está 2 semanas com a candidíase e nem se deu conta, né? Do quanto que está somatizando coisas que, às vezes, a gente poderia ir destrinchando de umas outras formas. Eu vi que um monte de gente falou ali no chat e eu vou ler, porque isso é muito tagarela, minha gente. Ô, Thaís, disse que precisou sair, mas que eu sou incrível, ô, rapaz. Pietra, o grupo de autopesquisa que estou participando com Marisa está me ensinando muito a pesquisar minha sexualidade, muito além do ato sexual, e conhecer desejos que eu não sabia nomear enquanto fetiche. As atividades artísticas, no final, sempre acabam mostrando lugares que eu conscientemente talvez não encontrasse. Ô, pega o microfone para falar, Pietra. Nanda está falando da arte terapia também, muito lindo o processo do Zinho, linda. Laura, ai, obrigada também. Marcos, Edla, homens, vocês são tão fofinhos. Aí Carlinha está perguntando uma coisa aqui importante, bom que a gente tem tempo. É muito potente sempre as técnicas de grupo nessa perspectiva que você vem trabalhando. Quero te perguntar uma coisinha. E a não monogamia, como você enlaça ela com o debate do pós-pornô? Deixa eu ler o restante que tem ali. Eu acho que assim, primeiro pensamento assim, que eu faço sobre a não monogamia é da gente pensar dentro do eixo das sexodissidências, né? É a gente pensar nessas formas de colonização da nossa sexualidade, da nossa afetividade, que a gente não pode separar uma coisa da outra. A gente precisa sempre fazer o duplo movimento, né? De olhar a nossa sexualidade longe da nossa afetividade, mas também de olhar a nossa sexualidade perto da nossa afetividade. Principalmente se a gente vai importar um pouco essa noção de afeto depois. Eu acho que acho que é importante a gente pensar isso. Assim. Então, acho que não monogamia é uma dissidência da norma, né? São formas de antimodelos relacionais, né? Formas de repensar a forma como temos nos relacionado, que trazem muitas novas formas de viver e de olhar. Não sei se todo mundo sabe, vou dar só um pequeno panorama, mas aí se alguém quiser mergulhar um pouquinho mais em assunto de não monogamia, eu estou vendo aqui um monte de gente não mono, um monte de gente que já sabe bem mais do que eu sobre esse assunto. Inclusive, falem aí, viu, dona Tereza, vocês tudinho, Poli, tudinho, quem vier falando, vocês que são minha ref de não monogamia, viu? Quando eu estou com crise de ciúme aqui é para vocês que eu ligo, então falem. Mas assim, que era a gente pensar, acho que primeiro nisso, né, de ser uma dissidência, né, mais uma dissidência da norma, mas também da gente pensar que da forma como a não monogamia, né, tem sido
tem sido falado. E aí, o que é que a gente tem falado sobre a não monogamia? A não monogamia é um antimodelo relacional que pensa, né, não monogamia política, não monogamia, termos sobre não monogamia que a gente vem trabalhado mais a fundo, né, mas são formas de pensar relações entre pessoas, né, distantes da ideia da política colonial de monogamia, né? Então, assim, é uma ideia radical de entender que a monogamia, como ela é estruturada na nossa sociedade atualmente, ela é trazida pela lógica da colonialidade. 2, ela não é apenas uma forma de relacionamento, ela é uma política institucional, institucionalizada, ou seja, é garantido privilégio social para aquelas pessoas que são e que aceitam a monogamia, que são monogâmicas e que se relacionam de forma monogâmica, como a passagem de bens, as heranças, a parentalidade, a forma de registrar as crianças, né, a forma de entrar nos planos de saúde. Então, assim, montanha de acessos institucionais que a monogamia tem, que as pessoas não monogâmicas, obviamente, não têm. E acho mais importante ainda da gente pensar, amarrando um pouquinho disso, né, do que a gente estava falando antes, é de pensar a monogamia como essa colonialidade da nossa subjetividade, né, como essa ferramenta de colonização da nossa subjetividade, que diretamente vai impactar na nossa sexualidade. Quando a gente pensa e quando a gente decide, né, se pensar de uma forma não monogâmica, eu acho que tem alguns empurrões que essa dissidência, né, essa forma de se pensar dissidente, vai fazendo com a nossa forma de vida. Né? Quando eu terminar de falar, adoraria escutar, né, exemplos aí de formas de vida, mas já dizendo, né, que dessas pessoas que eu citei agora. Mas são coisas que vão empurrando. Eu acho que a noção de paixão, namoro, casamento, a primeira, né, noção de como relacionar com a outra pessoa, é a primeira coisa que eu acho que termina sendo mobilizada pela lógica da não monogamia, porque se a gente não está falando de exclusividade, a gente está falando de quê? Né? E aí, na não monogamia, alguns conceitos sobre relacionamento, a gente vai repensando. Então, se a gente não está falando de namoro, a gente vai falar dos nossos afetos, a gente vai viver uma rede de afetos, talvez seja essa a nossa possibilidade, né? E aí eu acho que a gente começa a falar também da possibilidade da vivência sexual múltipla. Ou seja, um dos primeiros pilares daquilo que a gente começou falando sobre gay or urban, sobre o sexo que é permitido, que não é permitido, ele leva um soco quando a gente fala de não monogamia. Né? Porque, assim, se o sexo que é permitido, que é bonito, que é legal, é aquele sexo entre um casal heterossexual dentro de um casamento para a reprodução, uma noção de não monogamia, de multiplicidade de afetos, né, de multiplicidade de formas de relacionar, pressupõe também, né, uma liberdade sexual. Pressupõe que mesmo que não haja, né, porque às vezes a gente está todo mundo tão ocupado que não consegue pensar em transar nem com uma pessoa, quanto mais com 10, mas mesmo que haja essa potência, né, da possibilidade de que sim, a minha sexualidade é livre para transar para além de um casamento, né, ou para além até da própria ideia de casamento, né. Eu acho que para essa noção da sexualidade, para essa noção das dissidências, para a importância dentro dos feminismos, inclusive as feministas radicais também são bem contra a não monogamia, também acham que não monogamia é forma de macho expropriar a sexualidade das mulheres e ter um monte de namorada. Assim, realmente, eu não entendo muito bem onde é que esse povo não vive, né? Onde é que esse povo não vive a sexualidade também, porque são tantos exemplos, né, de mulheres, pessoas dissidentes, pessoas trans, tantas pessoas pretas que estão aí dando show, né, em forma de se relacionar muito legais, muito respeitosas, né, bem dentro dessa noção de autonomia mesmo. Mas aí, assim, né, eu acho que é a gente ir pensando dentro dessa lógica, primeiro, né, dessas críticas, e de que sim, estamos nesse mesmo campo político da dissidência, desse mesmo campo político que está indo no contrário dessas normatividades e que há de ser criticado por isso, e há de sofrer sanções sociais por isso, como a gente já vem sofrendo, nessa noção de colonialidade da nossa subjetividade, dos nossos afetos, da nossa sexualidade, de quantas outras formas também iremos entender que é possível sentir prazer com outras pessoas, dada a possibilidade da multiplicidade de pares, né? E aí, assim, né, pensando um pouco nessa noção do abrir os códigos, né, dos trabalhos com grupos, dos trabalhos com arte, eu tenho feito vários grupos para pessoas não monogâmicas também, né,
muito de perceber todas essas coisas, e de perceber como todas essas coisinhas que a gente vai tratando enquanto dissidência, né? Mas, assim, pessoas fetichistas, pessoas que praticam BDSM, pessoas que fazem trabalho sexual, que assistem, ou que curtem, ou que fazem pós-pornografia, assim como pessoas não monogâmicas, assim como pessoas trans, né? Tem algumas experiências subjetivas que têm uma semelhança, no lugar de precisar, em algum momento, se inventar distante dessa norma. Né? Eu acho que são formas da gente ir levando a nossa vida, né, nesse miudinho aí, mas que em algum momento a gente vai se deparar com essa necessidade de se inventar para além da norma. Quer dizer, se você não gosta da pornografia que está dada nesse lugar, você vai ter que inventar a sua própria. Como é que você vai inventar a sua própria? Você vai ter que pensar como é que você gosta. Como é que você vai pensar como é que você gosta? Você tem que ir desfazendo esses códigos, né? Você, tá. Então, assim, me disseram que sexo era uma forma tal, em algum momento, um pênis ia penetrar uma vagina. Porra, não gosto disso. E agora? Vou precisar pensar. O que é que eu vou gostar para além disso? E eu acho que na não monogamia, né, quando a gente se propõe a viver um pouco essa vida não monogâmica, a gente tem esse mesmo exercício, que é um exercício criativo, né? É um exercício que vem desse lugar do que a gente vem chamando, né, vem pensando enquanto uma estética da existência, que é esse lugar de pensar a própria vida. Né, de pensar como é que eu vou me relacionar então? Como é que eu vou resolver conflito então? Como é que eu vou escolher coabitar, não coabitar? E se eu vou coabitar, com quantas pessoas? Que tipo de relação eu vou querer que coabite comigo? Né? Ou nunca, vou querer coabitar nunca com ninguém. Será que eu vou querer ter filhos? Se eu vou ter filhos, como? Vai ser com uma única outra pessoa? Com duas? Com 10? Será que eu vou querer ter sozinha? Né? A partir do momento em que essa narrativa clássica do estou vivendo minha vida, então cresci, virei adolescente, minha sexualidade aflorou, puberdade, vou arrumar um namoro, vou arrumar um casamento, vou ter um filho, viver minha vida quietinha, ali sentadinha na cadeira de balanço para sempre. A partir do momento que a gente se desfaz um pouco dessa narrativa enquanto meta da nossa vida, né? Então tá, assim, não sei, casamento talvez não é a meta da minha vida. Que outras referências eu posso buscar? Se a minha vida não vai nesse lugar de encontrar um marido, casar com ele, dividir meu dinheiro com ele, dividir as tarefas de casa, às vezes, um pouquinho, né? Com alguns que vão topar, depois ter filhos, cuidar do menino, não sei o quê, depois... E se eu quiser, sei lá, velho, comprar uma casa no campo com 3 amigas minhas e receber meu namorado só de vez em quando? Eu preciso pensar sobre mim para isso. Eu preciso entender, né? Fazer esse processo de inventar, é um processo criativo, é um processo de ir se pensando devagarzinho, distante dessas normas. E, ao mesmo tempo, de ir procurando referências, e se munindo de referências, e se munindo de uma crítica, né? Saber, isso é uma referência boa para mim. Talvez eu fizesse isso, comprasse uma casa no campo com 3 amigas minhas e recebesse um namorado de vez em quando. Mas morar com a namorada, eu já não vou querer. Né? Então, talvez a Zine, né? Talvez pensar esses exercícios criativos vão nos ajudando a fazer essas coisinhas. Mas é como Tereza está dizendo aí, ó, grande referência, viu? Tereza Cristina, Outras Arquiteturas do Desejo. E aí, quem é que vai falar? Falem, vocês estão tão bate-papo ali. Alguém pega o microfone aí e fala para revezar comigo, meu amigo. Mas se por acaso alguém não falar, tu podia mostrar teu vídeo, né? Aquele. Sim. Aí agora falou, ninguém mais vai querer falar, vamos ver o vídeo. Foi mal. Não, mas se alguém tiver com muita vontade, vai falar, com certeza, né? Vamos ver. O vídeo, ele tem quase 5 minutos, então eu vou fazer o seguinte. Vamos assistir talvez uma parte, será? Será que a gente assiste ele todo? O que é que tu achas? Quase 5 minutos, que é um clipe. Né? Pode fazer metade, de repente. Vamos fazer isso, então. Vamos assistir metade desse vídeo. Alguém falou assim, tá fora, abriu o microfone aqui. Eu não peguei o que falou. Escreveu no chat, porque ela pode escrever no chat, né? Se não tá dando para abrir o microfone. Pode sim. Marcos escreveu várias coisas, não foi? Eu não li ainda. Quer ler? Posso ler. Marcos falou assim:
Minha vivência na não monogamia ainda é pequena, mas fazendo essa reflexão, eu percebo muito a não monogamia relacionada à liberdade de desejar, sentir e ser, que de tabela está ligado à sexualidade e ao pornô. Aí, quando algumas pessoas colocam carga de emoção no sexo, volta ali para algo sensorial e de descoberta, e acaba encaixando na não monogamia, vide que as práticas são diversas. Eu, particularmente, gosto de ver como no meio de uma galera que tem noção, ver que não há uma verdade absoluta. Até porque quando se fala que uma pessoa vai gozar sendo amarrada, tendo um ponto do corpo estimulado, não haver sexo ou ser algo que somente enche os olhos. Aí depois Marcos falou que a vontade de acompanhar é grande, mas precisa sair. Vocês estão vendo a tela? Está abrindo. Abriu. Pode ir. Abriu. É só fechar meu mic. Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me, and I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run off with my car and gone back to her mom and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on a sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me 2 good reasons why I ought to stay. 'Cause I love to live so. E aí, eu coloquei aqui no chat, a gente só assistiu metade. Vocês estão me ouvindo, né? Tá. A gente assistiu metade desse vídeo, mas vocês conseguem assistir esse vídeo e vários outros nesse Instagram que eu acabei de colocar aqui no chat, que é da artista Sladka no Movie, que filmou e editou esse daí. E vários outros. Sim, é muito ref. E aí, acho que a gente pode até trocar umas referências, né, também, sobre isso. Eu coloquei agora essa referência. Esses vídeos estão no Instagram, então, assim, são vídeos que o Instagram permite.
apesar de uma bundinha aqui, um pedacinho de peito acolá, são todos vídeos que o Instagram permite, eles não têm nada muito explícito, né? E aí, acho que dá para citar uma produtora pornô, que dá para chamar de pós-pornô, pornô desviante, né? Como vocês têm se intitulado aqui, a Edi Porn, não sei se todo mundo conhece, vou digitar aqui também o nome. Tem site, tem página, tem um monte de coisa, seguindo a lógica do pague pelo seu pornô, né? Tem muita obra de arte incrível no site da Edi, tem pornografia explícita, tem pornografia não explícita, tem muito BDSM, tem muita coisa, muita variedade de cena, muita variedade de coisa, tudo feito por pessoas trans, feito por pessoas queer, pornografia independente, né? Sem financiar grandes conglomerados de empresas e indústrias aí. Então, vale bem a pena conhecer, vale bem a pena assinar, vale bem a pena checar o trabalho da galera. Indo por uma via, acho que um pouco mais artística, assim, tem um filme que eu gostei, acho que tenho críticas, mas tem um filme que eu gostei muito, que se chama As Filhas do Fogo. E mais recentemente, e aí nem sei se todo mundo sabe disso, mas mais recentemente, eu participei de um filme que é sobre experiências em motéis, que também tem um debate muito massa sobre sexualidade, não só sexualidade dissidente, tem muita sexualidade normativa também nesse filme, e é muito legal, porque são pessoas filmando a si mesmas num motel. Então, para quem gosta de trabalhar com cenas e cenários de sexualidade, aí tem muita cena legal. O nome do documentário chama Eros, ele está circulando ainda, então ainda vai chegar no cinema em Recife, ainda vai chegar em São Paulo. Acho que já teve uma sessão, acho que teve 2 sessões aqui em São Paulo, mas vai ter mais ainda está um pouco circulando no festival, mas esse filme já chega. Então, quando vocês verem esse nome, Eros, um filme sobre motéis, vocês vão lembrar, não só que eu indiquei, mas que eu participei desse filme também. Então, podem ir lá que vocês vão me vendo no motel de BDSM, né, aqui de São Paulo. Que mais? Vamos lá, vamos conversar mais. O que é que vocês acharam dessa ref? O que é que vocês sentiram quando viram isso? O que é que vocês acham? Famosinha. Perguntem, viu? Falem aí, relatos. Vocês estão falando no chat aí. E quem é que vai ter coragem aí para me contar, então? Como é a relação de vocês com a pornografia? Acho que tem uma coisa bem importante, assim, disso tudo que eu falei, que eu acho que eu não ressaltei, mas vou ressaltar agora já fazendo essa pergunta para vocês, para a gente aproveitar nossos últimos minutos pensando um pouquinho sobre isso, né? Acho que, de uma forma geral, né, a sexualidade, a pornografia é sempre muito tabu, então é sempre muito proibida, a gente sempre vai atrás escondido, né? Sempre aba anônima, não salvo histórico, né? Sempre tem um pouco dessa lógica, né, do escondido. Porém, para nós que somos ativistas feministas, né, que tivemos no feminismo essa nova abertura, essas viradas de chaves, né, essa nova possibilidade de se constituir sujeito também, a partir do que é o feminismo, essa coisa que talvez algumas pessoas chamavam de empoderamento, né, mas não só. Eu acho que tem uma importância enorme da gente pensar como essa própria disputa entre os feminismos, que, por um lado, né, se coloca dentro desse lugar de salvador, às vezes, né, esse feminismo é um feminismo radical que procura salvar as mulheres do trabalho sexual, que procura salvar as mulheres das garras do fetichismo, né, que procura liberar viciados em pornografia, desse terrível vício que é a pornografia. Isso também foi muito importante na minha constituição subjetiva. Isso também foi uma coisa muito impeditiva, né?
Porque se, por um lado, a sociedade mais normativa, meus pais, minha família, a escola, sempre falava na pornografia, na própria sexualidade, como essa coisa errada, feia, escondida, suja. Por outro lado, quando eu entrei na militância feminista, né, eu era muito novinha ainda, mas quando eu entrei na militância feminista, nem sempre essa discordância era realmente vista como uma discordância, né? Então, se por um lado o feminismo era essa possibilidade de liberdade, essa possibilidade de tomada de consciência sobre algumas coisas, né, de percepção sobre os sistemas, as formas que o poder circula na nossa sociedade, né, isso que é entendido como sistema de gênero, algumas pessoas chamam de patriarcado. Então, se por um lado o feminismo era toda essa possibilidade para mim, por outro lado, uma boa parte do feminismo também chegava reiterando noções de proibição, né? Reiterando noções de uma ética no consumo da pornografia, na vivência da sexualidade, que muitas vezes se propunha, né, pensava a si mesmo como única, né, como uma única forma ética e possível e saudável de viver a sexualidade, se livrar da pornografia, enfim, de todas essas outras coisas que negativam ainda mais o sexo, né? Então, acho que, para mim, talvez para outras pessoas feministas, né, que termina saindo das minhas pesquisas, apareceu no meu mestrado, aparece agora na pesquisa do doutorado, como essas guerras, né, essa disputa sobre o sexo, esse push and colle sobre opiniões sobre o sexo, assim, do próprio feminismo, também são constituintes da nossa subjetividade. Então, pergunto para vocês, assim, como é que vocês se relacionavam com a pornografia? Como é que vocês passaram a se relacionar com a pornografia a partir dessa ótica também no feminismo? Que feminismo ou que feminismos foram esses que ofereceram, né, ou que ativaram vocês numa percepção sobre a pornografia? Né? E como é que vocês se relacionam com essa pornografia agora? É uma relação permeada de culpa, é uma relação que consegue tomar pornografia como, às vezes, referências boas, às vezes, referências ruins. Como é que é? Como é que vocês veem um pouquinho dessas disputas políticas entre a sexualidade e também a pornografia? Me contem aí. Pietra, Vitória, falaram no chat. Já meio respondendo o que eu estou perguntando. Vocês querem falar no microfone? Não? Quer que eu leia? Vou ler, então. Pietra está dizendo assim. Gente, a única coisa que fica mais evidente é como o nosso desejo é formado pelas coisas que a gente consome e é disseminado. Então, jamais achei que amaria ver um vídeo de alguém pelado e levando umas porradas de luva de boxe. Minha cabeça tá assim, explodindo. Aí outra pessoa falou, durante toda a minha adolescência eu consumia muita pornografia sem ter noção do quanto o universo é machista e objetifica mulheres. Não tinha noção desses conceitos também. Acho que todo o universo é machista e objetifica mulheres, e objetifica pessoas trans, né? Inclusive, mulheres cis também objetificam outras pessoas pretas, outras pessoas trans, outras pessoas dissidentes de várias outras formas, né? Acho que tem essa importância da gente ir sempre pensando, né, nesses conceitos dessa forma também. E acho que cuidar um pouquinho da noção de objetificação também, para que a gente não caia sempre nessa lógica de chamar de objetificação tudo que está chamando essa alteridade. Muitas vezes a objetificação pode ser um motor para alguns fetiches, para alguns desejos, e acho que a gente não pode cair num certo ponto de nomear de outras formas o que é violência, né? Então, assim, quando a gente muitas vezes está falando isso, a objetificação das mulheres negras, a gente pode nomear de racismo, né? Quando a gente está objetificando pessoas trans, a gente pode nomear de transfobia também. É um pouquinho até do que eu penso também quando as pessoas dizem, tá fetichizando uma coisa tal. Olha, nem sempre a coisa de fetichizar pode ser a coisa mais negativa do mundo, né? Às vezes as próprias pessoas têm fetiches em categorias que elas mesmas ocupam, né? E conseguem jogar com isso, seja lá em qualquer posição, a partir do ponto de vista do desejo, da consciência e etc. Então, assim, quando a gente está desumanizando, quando a gente está violentando, quando a gente está sendo racista, quando a gente está cometendo abuso, transfobia, machismo, misoginia, todo esse tipo de coisa, eu acho ótimo quando a gente usa essas palavras mesmo, para não mascarar de forma nenhuma esse tipo de violência.
Só terminar de ler aqui, tem mais duas coisas. Vitória falando, o pornô foi uma chave importantíssima para eu entender mais sobre a minha sexualidade, do contrário do que a sociedade fala, que é péssimo para a nossa saúde sexual. Para mim, tive só ótimas descobertas, principalmente depois que descobri o pornô independente. Tudo. Outra pessoa, durante um tempo isso me incomodou muito, até entender melhor aspectos como empoderamento feminino e entender que a questão não estava no pornô em si, mas na maneira que era produzida aquela que o consumia. Acho importante a gente fazer essa crítica realmente, como você está falando, né? Uma crítica ao mercado. Acho que quando a gente está falando de pornografia, principalmente essa pornografia mais mainstream, essa pornografia de maior fácil acesso, Xvideos, RedTube, essas coisas todas aí, a gente está falando de grandes conglomerados de mídia, né? Então, da mesma forma como talvez a gente precise fazer essa crítica à Rede Globo, né, a Warner Filmes, e esses grandes conglomerados que não só estão fazendo totalmente em troca de um lucro, né? Então não estão se importando em reproduzir normatividades, reproduzir violência, machismo, racismo, etc., em troca do próprio lucro, mas que também são, muitas vezes, empresas e conglomerados mesmo, né, de indústrias dessa forma, que vão minando a possibilidade da pornografia independente, do cinema independente, da literatura independente, de ser feita, de ser consumida, de ser disseminada. Né? Então, acho que é importante fazer bem essa crítica mesmo a todo o sistema capitalista, da forma como ele funciona, inclusive na pornografia, né? E de como é fácil para as pessoas que são trabalhadoras sexuais e que estão dentro dessas grandes, dessas lógicas, né, da grande mídia, do pornô mainstream, como tem sido chamado, etc., estão sim mais sujeitas a abusos trabalhistas e, consequentemente, abusos sexuais, porque o trabalho sexual também fala disso. Então, acho importantíssimo a gente fazer essa crítica também. E além dessa lógica que a gente fala, pague pelo seu pornô, porque pagar pela pornografia independente é uma forma da gente chancelar que trabalho sexual é trabalho e de dar prosseguimento mesmo, né? Essas formas de arte e de mídia que as pessoas estão fazendo de forma independente, a despeito de todo um mercado extremamente violento. Edla está dizendo, quando eu era mais nova, consumi bastante, até entender o caos por trás. A partir disso, parei com esse consumo. Depois de muitos anos, eu vim saber o que era pós-pornografia, pornografia independente, massa. E Ossi está dizendo, quanto mais eu consumo pornô, mais eu entendo sobre o meu desejo. Mas, atualmente, ainda estou lidando com muita culpa, porque o conteúdo que gosto de consumir é majoritariamente replay e fico batalhando na minha cabeça contra a minha culpa feminista adolescente. Olha, eu acho que isso aí dá muito pano para manga, muito pano para manga. A gente até debateu isso um pouquinho no grupo, não foi no Dilatar Imaginários. Quem está lá aí quiser falar um pouquinho sobre isso também. Mas acho que tem dentro do próprio mundo do fetiche, assim, né? Tem essa hierarquia mesmo, de fetiches mais aceitos, menos aceitos, né? O que é que a gente pode brincar nessa sociedade, mesmo dentro dos fetiches, para ser mais aceito ou menos aceitos? Isso fica aí como importância da gente pensar, e acho que essa tem uma outra coisa aí, que talvez, tanto eu e Ossi mesmo, né, já tenhamos conversado assim, mas como talvez essa própria culpa que a gente sente na pornografia, já às vezes é um próprio motor no tesão, né, porque a culpa, a transgressão, né, assim como cena de violência, assim como todas essas coisas também são nosso repertório. Né? E assim, quando estão fora da lógica de violência, esses atos não são atos de violência, são vivências do nosso fetiche, né? Encenações, teatro, é muito bom a gente pensar no BDSM, no mundo fetichista e tal, dentro dessa lógica da performance do teatro, a gente tem acordes, a gente está fazendo personagens, né? E como é bom, como é gostoso a gente poder viver cenas, infinitas cenas, dentro da nossa vivência artística, criativa, dentro dessa nossa possibilidade de encenar mesmo, de ocupar hoje um papel, amanhã outro papel. Tem muita potência em pensar dessa forma. Ingrid está se despedindo, Saturno está dizendo, acho que de fato foi através do pornô independente, principalmente, que encontrei corpos como o meu, que entendi um entre-lugar dentro da minha sexualidade, e principalmente que entendi meu lugar fora da normatividade sexual, além de várias outras curiosidades e experiências. Encontrei, aliás, vários artistas que hoje me conectam e fazem parte da minha vivência pessoal e profissional, através do conteúdo independente, que geralmente é queer centralizado. Pois é, exatamente. Aí Felipe está mandando minha dissertação aí. Eu conto bem direitinho como é essa minha relação com a pornografia, com o BDSM, com o feminismo. Uma narrativa bem detalhada, para quem tiver paciência de ver. Mas fala, Felipe, vou calar minha boca. Não, é só para ainda fazer propaganda da sua dissertação, que infelizmente não foi publicada de uma outra forma. Eu sempre digo, Marisa,
fazer artigo, porque alcança mais gente, mas, enfim. Eu acho que essa discussão sobre objetificação, né, que passa violência, não violência, a questão do consentimento, que é muito, muito potente dentro do BDSM, né, eu acho que ela ajuda a gente a entender melhor isso tudo. Né? Pelo menos quando eu li, eu entendi melhor esse universo e da importância de a gente estudar o BDSM, inclusive para pensar essa ideia de consentimento em outros contextos, né, mais heteronormativos, enfim. Vale a pena ler. Está lá no site do Labechu, em trabalhos de conclusão de curso. Então, eu recomendo. Ui. Fala. Responde primeiro, Luiz Felipe, depois eu falo. Eu já falei, eu apertei errado aqui de novo. Pode falar. Eu estava ainda viajando muito nessa coisa da coisa da educação assim, sexual, né? De educação mesmo, de como do que a gente entende sobre sexo. E pensando no quanto o feminismo também contribuiu muito para organizar dentro da minha cabeça o que era essa autonomia sexual, parará, e o que era entender, não só no sentido da política mesmo, e aí essa provocação de Marisa de como isso forma mesmo a sexualidade, eu fico pensando no quanto isso me formou enquanto pessoa transante, sabe? E é muito doido do quanto isso, ao longo da minha vida, foi discutido, por exemplo, em terapia. Muita coisa que eu demonizava sobre sexualidade, que, de novo, que a gente aprende na revista Capricho, na Atrevida, na Nova, na Cláudia, na conversa com as amigas, sabe, com as amizades, no pátio da faculdade, nas transas, com as nossas parcerias sexuais, o quanto tudo isso é formado politicamente sobre aquilo que a gente discute na nossa vida. E é muito doido de que é uma coisa de feminista mesmo, né? Eu sou uma mulher feminista, não sei de que vertente ou de que área, mas eu tô por lá. Eu aprendi muito sobre o que eu podia ou não podia ser a partir disso, e eu achava que era uma puta libertação da minha sexualidade. Aí eu começo a estudar pornografia e, mana, assim, pessoas ao redor saibam do quanto eu percebi, o quanto da minha sexualidade também foi tolhida por conta do próprio feminismo. E do quanto a gente podia viver outras possibilidades de viver sexualidade, inclusive de entender outras epistemologias feministas, de outras formas de se entender a autonomia sexual, sobre entender o que é violência, a partir do estudo das pornografias. E muitas vezes de pornografias que se dizem como normativas, gente, porque por mais que a gente... Eu, da mesma forma, assim, defendo as pornografias feministas, foi nessa área que eu fiz os meus estudos de mestrado e doutorado. Da mesma forma, acho fantásticas todas as pornografias dissidentes, sejam elas queers, pornografias gays, mas tem muita coisa, mesmo dentro das tradicionais, tipo História, que tem um discurso muito bacana sobre se entender como pessoa presente naquela... Titiolina, cara, um outro comentário, assim, uma outra figura que é hipernormativa, Titiolina. Tem umas fotos da Titiolina, na época que ela estava casada com um fotógrafo famosão ali, que eu também não lembro qual era o nome, porque eu me lembro dela, não dele. E eles fizeram uma série de fotos em que ela está ajoelhada na frente dele, eles estão os dois nus, ela está ajoelhada na frente dele, chupando o cara. E naquela foto, ela está na posição que, dentro de toda a literatura, seja ela a literatura feminista, das mídias de quadrinhos, da literatura pornográfica, seria uma coisa de submissão, e a criatura está lá numa posição de poder tamanho, que a foto é dela. A foto é só dela. Então dá para a gente reler muito do que é autonomia, poder, sabe, do que é entender sobre sexualidade, do que é entender sobre a nossa própria mentalidade, de tirar um monte de coisa, de normativas que acabam patologizando o nosso sexo e que acabam alimentando muito, sabe, também de políticas públicas muito incorretas, que a gente poderia desconstruir se a gente discutisse mais sobre pornografia.
se a gente conversasse mais sobre pornografia. E daí chega num ponto, assim, essa fala que você estava tendo agora, Marisa, assim, que me chama muita atenção, que é essa possibilidade de certos grupos filmarem pornografia a partir das suas próprias referências. Que eu acho que essa é uma coisa que é muito disruptiva, assim, que é muito bombástica nas pós-pornografias, nessa leitura pós-pornográfica do mundo. Que é uma comunidade que filma a si própria, que se interessa pela própria história, pelo próprio desejo, pelo próprio tesão, e que não está procurando exatamente o mercado para vender. É óbvio que precisa que o mercado venda, eu não estou discutindo isso. A arte deve ser paga, independente de que forma ela está sendo produzida, não é essa a questão. Mas, assim, ao contrário do artista que produz para um público, e muito da pornografia que a gente vê hoje é nessa linha, ela é produzida para vender mesmo para um público específico, essa galera está filmando o próprio desejo, o próprio tesão, está filmando a própria vida, está se colocando para jogo mesmo. E eu acho que isso é muito disruptivo, porque daí a comunidade se forma no entorno. E alimenta para que esse trabalho continue acontecendo. E é muito mais fácil das pessoas pagarem pelo pornô, por exemplo, do Edi Desviante, do que pagar a assinatura premium do, sei lá, da Playboy. Porque, mesmo para a galera mais normativa, sabe? Porque no Edi Desviante você vai ver alguma coisa que vai te provocar, porque estão todas as possibilidades ali. Na assinatura da Playboy, não. Vai ter um negócio assim, sabe? Quadradinho, gourmetizadinho do que é pornografia. E eu fico viajando, assim, de que outras possibilidades... Desculpa, eu sei que eu estou me alongando horrores, mas eu fui fotocar o trabalho do Luiz Felipe, eu fiquei fantástica, assim, com as possibilidades de trabalho ali dentro. E eu fico, de novo, assim, encantada com as possibilidades de educação sexual bacana que a gente tem produzida por aí, de não só de saúde mental, mas de saúde física mesmo, de prevenção, de como usar PrEP, sabe? E que só é discutido dentro de pós-pornografia, não é discutido dentro de nenhuma outra mídia que eu conheça, honestamente. E eu estou incluindo aí cinema, eu estou incluindo revista, eu estou incluindo jornal. A forma de discutir saúde lá dentro é de outra ordem. E é informada pelos públicos que mais conhecem sobre isso, que é o pessoal da medicina e o pessoal do trabalho sexual, que está exposto a isso o tempo todo, que está lidando com isso o tempo todo e que está produzindo, assim, pensamentos incríveis sobre medicina que não estão sendo considerados porque são os pensamentos dissidentes. Sim, acho que isso nos ajuda a perceber também como as próprias ciências, a psicologia, sobretudo, são motores, né, de produção de violência. Era nesse sentido mesmo que eu ia pontuar e, tipo, super agradecer ao Luiz Felipe pela produção que ele está fazendo, e que bom que você, assim, se você não sabia que era pós-pornografia também, essa pesquisadora de pornô está super encantada. Eu sempre achei que minha tese era pornográfica, mas... E o que eu produzo em termos de escrita acadêmica, eu sempre achei, né? E sempre recebi porrada por conta disso. Mas não o trabalho de prevenção, não achava que... Não entendia, não tinha um nome para dar a isso, né? Foi Marisa que batizou. Você faz pornografia? Eu digo, eu? Chega, eu tomei um susto, mas enfim. Que eu acho que é uma discussão também sobre abstemicídio, sabe? Que dá para se levantar a partir dessas... De novo, olha quanto a gente pode falar, inclusive, de coisa muito séria, eu digo, para as academias quadradas e normativas, mas a gente está falando de novo de abstemicídio, gente. De conhecimento fantástico, de conhecimento de ponta, que inclusive a academia não aproveita, porque não leva em consideração o conhecimento das pessoas como conhecimento. É só um saberzinho. O nome disso é abstemicídio, não tem outra coisa. É incrivelmente político. Uma anedota, não é anedota, foi um caso real, né? Eu, quando fiz o concurso para professor na UFPE, então metade da minha produção era cartaz, folder, e assim, todos pornográficos, né? Então, e esse material depois a gente que passa, enfim, a gente pode recuperar de volta. Ele sumiu, eu nunca tive acesso a esse material de volta, né? Que era o meu portfólio, que era imenso, eram 2
2 pastas desse tamanho. Ela não podia sumir, desaparecer tão facilmente, mas eu nunca consegui recuperar, né? Então, eu não sei se a pessoa queria consumir o que eu tinha produzido ou se realmente vai nessa perspectiva que você está falando de um certo epistemicídio, né? Enfim, uma tentativa, pelo menos, porque eu tinha cópia de todo modo, né? Marisa, eu sei que você tem uma outra reunião. Logo mais, a gente também está chegando no nosso tempo. Eu não sei se Carla quer falar alguma coisa para a gente ir encerrando, e você. Mas alguém quer falar alguma coisa, gente? Bom, eu quero muito agradecer a vocês pelo diálogo de hoje, por todos os aprendizados. É uma honra poder falar aqui, bem com essa sensação de estar falando para amigos, para amigas, estar falando na varanda de casa. Então, estou com um coração muito, muito quentinho, muito confortável de estar aqui. Inclusive para matar um pouquinho da saudade, né? Que a gente nem sempre consegue. E é isso, agradecer demais, tanto os ensinamentos de vocês que me permitiram, com certeza, poder pensar cada coisinha dessas que eu tenho falado aqui hoje. A todo mundo que veio, que está comigo nos grupos, que esteve nos outros grupos, gente que está sempre trocando ali pelo Instagram. E aí, falando de Instagram também, eu não sei se todo mundo me segue aqui no Instagram, mas assim, meu Instagram não é nada de influencer, nada desse tipo de coisa, porém, sempre que me convidam para alguma coisa e tem vídeos, eu salvo lá. Então, eu coloquei aqui no chat Marisa Dantas mesmo, no Instagram. Então, se alguém quiser continuar esse papo, acompanhar algumas divulgações de grupo, de atendimento, de qualquer coisa assim que eu esteja fazendo, eu estou sempre postando por lá. Se quiser acompanhar. É isso, obrigada, gente. Muito obrigada. Amei estar aqui hoje, amei falar com vocês. Vou continuar esses diálogos. Carlinha.